Donald Trump will face criminal sentencing in that New York trial where he was convicted. Judge Merchan ruled on that today. This is one of those days where we end the week and the new year. We knew Congress would be picking its speaker. We didn't know we would get this new decision, which tees up Donald Trump's sentencing, even without jail, for next Friday. I'm joined now by Che Komanduri. Che, welcome. It's not quite a full Che Day. Good to have you. As you know, Che Days have a logic all of their own. But it is... A decisão saiu. E mesmo cercada de números, artigos legais e linguagem técnica, a mensagem foi clara como nunca. Donald Trump está sendo encurralado. E dessa vez, não é por manchetes exageradas, por adversários políticos ou por boatos que evaporam no dia seguinte. O que está em jogo agora é palpável e atinge o que talvez mais incomode um homem como Trump: seu dinheiro, suas propriedades e a sensação de controle absoluto que sempre ostentou como uma armadura. A Corte de Apelações do 11º Circuito dos Estados Unidos confirmou uma decisão que impõe uma sanção de quase $1 milhão contra Donald Trump e sua advogada Alina Habba. Mas o que realmente assusta não é o valor em si, e sim a permissão dada pela justiça para que esse valor seja cobrado com força total. Ainda que isso signifique colocar as mãos em propriedades como Mar-a-Lago, Trump Tower, campos de golfe e qualquer outro ativo que possa ser transformado em dinheiro. O que começou como um processo, com alegações exageradas contra Hillary Clinton e dezenas de outras figuras públicas, agora virou uma armadilha jurídica real que pode prender Trump dentro do próprio império que ele construiu ao longo de décadas. E o mais impressionante é que todo esse colapso começou por escolha dele mesmo. Trump decidiu abrir um processo baseado na Lei RICO, uma legislação criada originalmente para combater o crime organizado nos anos 70. Sim, ele tentou argumentar que seus opositores políticos agiam como uma máfia. E isso, é claro, foi visto como um abuso grotesco da justiça. A Corte não apenas rejeitou o processo, como ainda classificou a ação como maliciosa, frívola e sem mérito algum. Isso, para qualquer advogado sério, é o equivalente a um terremoto moral dentro da profissão. E para um presidente, é uma humilhação pública que não pode mais ser escondida. Mas o ponto de ruptura não está apenas na derrota jurídica. Está no mecanismo que foi ativado com essa decisão. Ao confirmar a sentença, a Corte não apenas exigiu o pagamento da sanção, ela autorizou meios severos de execução caso Trump e Habba não cumpram voluntariamente. Isso inclui a possibilidade de congelar contas bancárias, interceptar receitas, aplicar penhoras em imóveis e bloquear qualquer tentativa de venda ou financiamento de ativos. Em outras palavras, a justiça não vai esperar sentada por um cheque assinado. Ela vai atrás do dinheiro. E pode muito bem começar por Mar-a-Lago. Para quem conhece o mundo dos negócios imobiliários, esse é o pior pesadelo possível. Quando uma propriedade recebe um lien, ou seja, uma restrição judicial por dívida, ela se torna praticamente inútil para qualquer movimentação financeira. Você não consegue vendê-la, não consegue usá-la como garantia de empréstimo, e a simples existência do lien afasta investidores, parceiros e bancos. Trump sempre viveu da aparência de riqueza e da capacidade de movimentar dinheiro com velocidade. Ter suas propriedades congeladas não é apenas um problema jurídico, é uma asfixia estratégica. É cortar o oxigênio de um império que vive de liquidez e prestígio. E a partir deste momento, todos os seus ativos estão potencialmente vulneráveis a se tornarem reféns de decisões judiciais. E há um detalhe ainda mais preocupante nessa história. A decisão da Corte de Apelações foi unânime. 3 juízes, incluindo nomes indicados pelo próprio Trump durante sua presidência, votaram contra ele. Isso não é apenas uma derrota legal. É uma mensagem política, institucional, de que nem mesmo seus aliados estão mais dispostos a tolerar o uso abusivo das instituições para vingança pessoal.
A ideia de que Trump poderia manipular o sistema para punir seus adversários está sendo destruída pela própria engrenagem da justiça. E isso tem implicações profundas. Porque agora, além de ter que enfrentar processos criminais e outras sanções civis gigantescas, como os casos de E. Jean Carroll e da fraude fiscal em Nova York, Trump está diante de uma guerra de desgaste financeiro. Uma corrida entre credores que tentam capturar ativos antes que se tornem inacessíveis. E nesse tipo de corrida, quem perde o timing, perde tudo. A lei permite que o primeiro credor a registrar um lien tenha prioridade na cobrança. Isso transforma cada dia de atraso em um risco real de perder patrimônio estratégico. E se Trump tentar se esquivar ou enrolar como sempre fez, os juízes já deixaram claro que a paciência acabou. O sistema vai agir. Se você está achando isso inacreditável, é porque estamos mesmo diante de um momento histórico. Um momento em que um presidente que tentou usar a justiça como ferramenta de propaganda, agora se vê sufocado pela própria justiça que tentou manipular. É uma inversão poderosa e carregada de ironia. Porque Trump iniciou esse processo com a intenção de ferir Hillary Clinton. Ele queria manchetes, queria vingança, queria provar que ainda tinha poder de fogo para atacar quem sempre o desafiou. Mas o que ele conseguiu foi exatamente o contrário. Hillary não apenas venceu no tribunal, como agora tem nas mãos um título judicial que pode ser executado com toda a força legal contra os bens de seu antigo adversário. E o sistema, que durante tanto tempo foi acusado de ser conivente, omisso ou leniente com figuras poderosas, agora está mostrando que sim, há limites. E que ninguém, nem mesmo um presidente bilionário, está acima da lei. Se você está acompanhando essa série de desdobramentos e acredita que a verdade precisa ser dita com clareza, sem maquiagem e sem medo, aproveite esse momento para se inscrever no canal. Aqui a gente expõe os fatos com profundidade, dá voz a quem não tem voz e segue cada movimento dessa história com seriedade. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho. Sua presença aqui é o que nos mantém firmes e nos ajuda a levar esse conteúdo cada vez mais longe. Mas voltando à realidade de Trump, a situação agora está além de danos à reputação. O que se desenha no horizonte é uma desestruturação prática de seu império financeiro, e o efeito dominó pode ser implacável. Parceiros comerciais começam a se afastar, bancos passam a recusar crédito, investidores se retraem. E tudo isso enquanto ele ainda tenta sobreviver politicamente, responder a múltiplos processos e manter a narrativa de que tudo não passa de perseguição. Mas como sustentar essa narrativa quando os próprios juízes, nomeados por você, decidem que basta? Quando os documentos oficiais provam que o processo foi considerado abusivo, malicioso e sem fundamento? Quando cada tentativa de desvio gera uma resposta jurídica cada vez mais dura, é aí que a máscara começa a cair, porque o discurso político pode enganar parte do público por um tempo. Mas decisões judiciais assinadas, com ordens de execução e instrumentos legais como liens, penhoras e congelamento de ativos, essas falam mais alto e falam com consequências reais. A partir de agora, Trump não enfrenta apenas o medo da prisão, enfrenta o risco de ver seus bens bloqueados, suas empresas estranguladas e sua imagem de homem invencível ser corroída por boletins oficiais do sistema judiciário. A continuidade dessa história vai depender dos próximos passos da equipe jurídica de Hillary Clinton e dos tribunais. Se os liens forem oficialmente registrados em propriedades como Mar-a-Lago, o impacto será imediato. E o mais importante de tudo é que essa seria a primeira vez que uma propriedade pessoal de um presidente em atividade política sofreria uma intervenção direta de credores por conta de um processo iniciado por ele mesmo. É o colapso de uma estratégia de ataque que virou um tiro no próprio pé. É a justiça dizendo que não vai mais servir de palco para vaidades políticas ou disputas pessoais mascaradas de ações legais. E essa virada de postura institucional tem efeitos muito além de Trump.
É um alerta para qualquer figura pública que acha que pode distorcer o sistema para seus próprios fins. O precedente está sendo criado, a mensagem foi enviada e agora o país inteiro observa como ela será executada. Se você acredita que isso precisa ser acompanhado passo a passo, comenta aqui embaixo a frase "Eu sinto, eu vejo, e eu não vou me calar". Sua voz pode ajudar outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas e que ainda há justiça, mesmo quando ela parece distante. Enquanto o mundo acompanha cada passo da crise legal de Donald Trump, o que está se formando por trás das manchetes é uma tempestade perfeita. Não se trata apenas de uma decisão isolada ou de um valor que um bilionário poderia pagar com um único cheque. Trata-se de uma engrenagem jurídica que começou a se mover com força e precisão e que agora ameaça esmagar um império que por anos foi mantido com base em imagem, prestígio e dívida. Quando a corte autorizou o uso de ferramentas como penhora, bloqueio de contas e interceptação de rendimentos, ela abriu as portas para algo muito maior do que uma cobrança. Ela abriu as portas para o colapso de toda uma estrutura financeira. Imagine um castelo de cartas construído com imóveis luxuosos, contratos milionários, parcerias estratégicas e bancos dispostos a estender crédito sob a promessa de retorno. Agora, imagine esse castelo sendo abalado por decisões judiciais que colocam uma marca de risco em cada uma dessas cartas. É isso que está acontecendo. E não se trata de uma teoria. Os próprios juízes que analisaram o caso apontaram que existe um padrão. Uma sequência clara de ações judiciais abusivas, decisões questionáveis e tentativas de manipulação da justiça para interesses pessoais. Esse padrão, agora documentado, está servindo de base para outras cortes e outros processos. O que era antes um terreno de incertezas virou um campo minado, onde cada movimento errado pode ativar uma explosão financeira. E enquanto os holofotes se voltam para propriedades icônicas como Mar-a-Lago, o verdadeiro drama se desenrola nos bastidores. Empresas ligadas ao nome Trump já começam a enfrentar dificuldades para renovar contratos, garantir crédito ou manter confiança junto a parceiros. Em um universo onde a confiança é a base de tudo, qualquer indício de instabilidade pode se transformar em uma reação em cadeia. Um banco recua, um investidor paralisa, um fornecedor exige pagamento antecipado e, de repente, uma operação de milhões de dólares se transforma em um passivo incontrolável. E o mais grave é que tudo isso acontece ao mesmo tempo em que o presidente tenta manter viva sua carreira política, responder a processos criminais e manter o discurso de perseguição. É um malabarismo impossível, especialmente quando os fatos se impõem com a força de decisões judiciais irrecorríveis. E para piorar, a responsabilidade financeira pelo pagamento da sanção é solidária. Ou seja, se a advogada Alina Habba não conseguir pagar a parte dela, todo o valor pode ser cobrado diretamente de Trump. E se Trump tentar blindar seus bens, a cobrança recai sobre a advogada. É um jogo de desgaste que obriga os dois a lidar com o peso de uma escolha desastrosa, a de usar o judiciário como palco político. Agora, esse palco virou tribunal de execução, e os refletores não estão mais sob controle de Trump. O que está em jogo é mais do que dinheiro, é reputação, é influência, é a própria noção de impunidade que sempre cercou Trump como uma nuvem protetora. Pela primeira vez, essa nuvem começa a se dissipar. E o que emerge não é apenas a imagem de um homem acuado pela justiça. É a realidade de um império vulnerável, pressionado por credores, observado por promotores e ameaçado por decisões que se acumulam como marretas em uma parede de vidro. Se você acompanha tudo isso com o coração apertado, sentindo que finalmente há uma chance de justiça real, deixa seu like aqui e compartilha esse vídeo. Tem muita gente que ainda acredita que nada vai acontecer, que é tudo teatro, que no final tudo será varrido para debaixo do tapete. Mostra para essas pessoas que sim há consequências, que o sistema pode sim reagir
e que quando reagimos juntos, a verdade encontra espaço para florescer. Mas é preciso ir além do momento. A decisão do 11º Circuito abre precedente para outras ações, e os credores agora têm em mãos um instrumento poderoso: a corrida judicial por prioridade de penhora. Isso significa que todos aqueles que têm valores a receber de Trump vão acelerar seus processos, vão registrar suas dívidas, vão tentar garantir primeiro lugar na fila de cobrança. E Trump não tem como atender a todos. É matemática, é física financeira, vai faltar oxigênio. E nesse tipo de disputa, vence quem agir com mais rapidez, mais estratégia e mais apoio institucional. Hillary Clinton, ao vencer esse processo, não apenas limpou sua honra jurídica, ela ganhou uma arma legítima para pressionar Trump onde mais dói, no bolso. E o mais importante disso tudo é que o processo foi iniciado por ele. Ele que buscou vingança, ele que quis espetáculo. E agora, o espetáculo virou execução, o palco virou tribunal e os aplausos foram substituídos por ordens de pagamento. Diante disso, é inevitável perguntar: até onde essa crise pode ir? Até onde os efeitos práticos dessas decisões podem desestabilizar um presidente que ainda sonha em voltar ao poder? A resposta não está mais nos discursos ou nas pesquisas, está nos documentos oficiais, nos registros de imóveis, nas decisões de crédito, nos relatórios de fluxo de caixa. O estrangulamento financeiro de Trump é real. Ele reverbera. Ele impacta funcionários, empresas coligadas, campanhas, contratos futuros. E cada nova ordem judicial acrescenta mais peso nesse cenário de colapso progressivo. O mais irônico de tudo é que a mesma justiça que ele tentou usar como arma agora se mostra imune às suas estratégias. Juízes conservadores indicados por ele estão tomando decisões duras, técnicas, alinhadas com a integridade institucional. E isso muda tudo, porque desmonta a narrativa de perseguição e coloca os fatos no centro. E os fatos, neste momento, não jogam a favor de Trump. A exposição pública das consequências financeiras dessas decisões é uma lição para todo o país. Uma lição sobre responsabilidade, sobre limites e sobre as consequências de brincar com as instituições. E essa lição precisa ser repetida, compartilhada, comentada. Por isso, se você chegou até aqui, comenta agora. Chega de impunidade. Justiça precisa valer para todos. A verdade é que esse caso é mais do que Trump. É sobre o que aceitamos como normal. É sobre o que toleramos como sociedade. E quando a justiça age, mesmo que tarde, ela nos lembra que ainda há caminhos e que não precisamos aceitar tudo calados. Vamos acompanhar cada etapa dessa cobrança, cada possível penhora, cada novo movimento do sistema legal contra o abuso de poder. E vamos fazer isso juntos, porque a verdade importa, porque a justiça importa e porque, no fim das contas, ainda há esperança de que ninguém esteja acima da lei. E enquanto Donald Trump tenta manter a aparência de controle, cercado por discursos inflamados e declarações públicas agressivas, o cerco jurídico vai se fechando sem fazer barulho. Não é necessário gritar quando se tem ordens judiciais. Não é preciso ameaçar quando se possui títulos executáveis prontos para serem usados contra imóveis, contas bancárias e fontes de receita. O que está em curso agora é uma guerra precisa, onde cada decisão é tomada em cartórios, escritórios de advocacia e tribunais federais, longe das câmeras, mas com impacto direto nas estruturas que sustentaram a narrativa de invencibilidade que Trump cultivou durante toda a sua carreira. E nesse campo de batalha, ele já não dita as regras. Cada documento assinado por um juiz, cada linha registrada no sistema de justiça, cada certidão de dívida reconhecida oficialmente, representa uma fissura a mais em uma armadura que parecia inquebrável. Mar-a-Lago, símbolo máximo de sua ostentação,
Agora corre o risco de se tornar um ativo bloqueado, paralisado por uma dívida reconhecida pela justiça. Porque mais do que um resort luxuoso, Mar-a-Lago representa um estilo de vida, uma mensagem de poder. Ver esse ícone envolvido em penhora é testemunhar o desmoronamento prático de um império que se construiu sobre aparência, agressividade e manobras legais. As repercussões dessa nova fase ultrapassam os limites dos processos civis. Elas respingam na política, na percepção pública e na forma como outros atores do poder enxergam a fragilidade que agora se evidencia. Doadores começam a hesitar. Aliados evitam se associar a um nome que carrega risco real de bloqueio financeiro. Campanhas eleitorais enfrentam dilemas éticos e legais sobre o uso de recursos ligados a empresas investigadas ou ameaçadas por decisões judiciais. E o próprio Trump, mesmo com sua retórica implacável, começa a perceber que a narrativa de vítima já não segura as pontas quando os boletos chegam carimbados pela justiça. A frieza dos números, a solidez das decisões, o acúmulo de derrotas judiciais, tudo isso corrói a base emocional e estratégica que sustentava seu discurso. Porque por mais que se tente mobilizar a raiva do eleitorado, chega um ponto em que as dívidas falam mais alto. E quando falamos de dívidas reconhecidas oficialmente, não estamos mais no campo da opinião. Estamos no domínio dos fatos. E é exatamente esse domínio que agora escapa das mãos de Trump. É preciso entender o peso histórico desse momento. Nunca antes um presidente dos Estados Unidos enfrentou simultaneamente uma avalanche de acusações criminais, processos civis multimilionários, decisões judiciais envolvendo abuso do sistema e agora ameaças de execução de bens pessoais. É uma convergência de crises que afeta não apenas o indivíduo, mas a própria noção de intocabilidade que sempre pairou sobre figuras no topo do poder. Quando um tribunal diz que Mar-a-Lago pode ser usado como garantia para quitar uma sanção por má-fé, não é apenas uma cobrança. É uma sentença que ecoa por toda a sociedade. É como se a justiça finalmente estivesse dizendo: chega. E mesmo que esse processo ainda vá gerar apelações, recursos e tentativas de adiamento, o precedente já está posto. E ele vai influenciar os próximos casos. Ele vai servir de base para promotores, advogados e juízes que se perguntarem até onde é possível deixar que figuras públicas abusem do sistema sem consequências. O tempo da conivência parece estar chegando ao fim, e no centro dessa virada está o nome de Donald Trump sendo arrastado para a realidade de todos aqueles que tentam dobrar as leis e perdem. Esse colapso financeiro que agora ganha contornos judiciais também traz à tona um outro tipo de crise. Uma crise emocional e moral em setores da sociedade que durante anos foram incentivados a acreditar que Trump era intocável, que cada processo era uma farsa, que cada acusação era perseguição. Agora, com decisões vindas de tribunais conservadores, com juízes indicados por ele próprio, assinando sentenças duras, esses setores começam a se perguntar: e se não for perseguição? E se for justiça? Esse despertar é doloroso, mas necessário. E é por isso que esse vídeo existe, para mostrar com clareza, com provas, com narrativa fundamentada, que os fatos estão aí. E que não importa o quanto tentem distorcer, eles seguem se acumulando. E cada novo fato adiciona uma camada a mais de pressão, não apenas sobre Trump, mas sobre todo o sistema que o protegeu por tanto tempo. Porque quando um império começa a cair, ele não desaba sozinho, ele puxa junto tudo que estiver sustentando ele. Nesse ponto, é inevitável lembrar do motivo que desencadeou tudo isso. Foi Trump quem processou Hillary Clinton. Foi ele quem transformou a justiça em palco. Foi ele quem acionou uma lei criada para combater máfias, tentando forçar uma narrativa de conspiração. E foi ele quem acabou recebendo da própria justiça o rótulo de litigante malicioso. Não há como ignorar a ironia. O caçador virou a presa, o acusador virou o condenado a pagar, e a tentativa de vingança
virou dívida judicial. Agora, enquanto seus advogados tentam desesperadamente estancar os danos, a máquina legal segue seu curso. E tudo indica que esse curso levará diretamente a novas ações de cobrança, bloqueios e, quem sabe, a um leilão de ativos que antes eram sinônimo de poder. Você consegue imaginar o que significaria ver propriedades de Trump sendo usadas para quitar dívidas judiciais? Você consegue imaginar a cena de um tribunal ordenando a transferência de parte de seu império para adversários que ele tentou destruir? Isso, por mais chocante que pareça, não é mais ficção. É uma possibilidade jurídica real. E esse canal vai seguir cada etapa desse caminho, mostrando sem filtro o que muitos ainda tentam esconder. Se tudo isso faz sentido para você, se você sente que finalmente há justiça sendo feita, não deixa de se inscrever agora. Cada novo vídeo que postamos é uma tentativa de jogar luz onde só havia escuridão. Aqui você encontra análise, verdade e coragem para falar do que ninguém quer falar. E se quiser fazer parte da nossa comunidade, comenta aqui embaixo. A verdade importa. E eu estou com vocês. Essa simples frase já mostra para todo mundo que você não se cala, que você está atento e que quer um país mais justo. Nós lemos todos os comentários, respondemos muitos deles e nos alimentamos dessa força para continuar. O caso Trump está longe de acabar. Ainda veremos muitas reviravoltas. Novos documentos, declarações inflamadas, tentativas de escapar da responsabilidade. Mas o que não dá mais para negar é que a justiça começou a funcionar. E quando ela funciona, ninguém, absolutamente ninguém, tem para onde correr.